Fala galera, tá começando a última rodada da nossa fase de grupos do nosso duelo CDB Eu Vi no Brasileirão. Vamos ver quem vai avançar de fase no nosso duelo mineiro e no nosso duelo gaúcho. Começando com Cruzeiro e Atlético Mineiro e depois faremos Grêmio contra Inter, das melhores escalações dos melhores jogadores dos últimos 15 anos que passaram por cada clube. A gente vai fazer posição a posição para ver quem vai para as semifinais. Se você quer ver as outras escalações, você tem que acessar o nosso canal do YouTube, Curiosidades da Bola, e ver os vídeos antigos, onde nós escalamos e fazemos o mata-mata entre as equipes. Então vamos lá, começando com o duelo mineiro, Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro é o clássico de Minas. Goleiros, Fábio contra Vitor. Cara, muito difícil, os dois muito importantes nos seus clubes. O Vitor, um herói da Libertadores de 2013, para mim o principal jogador. E o Fábio, um goleiraço, o maior ídolo talvez da história do Cruzeiro, aí, junto com o Tostão, junto com o Dirceu Lopes, Alex. Tá no hall aí da fama do Cruzeiro, mas entre esses dois eu vou ficar com o Fábio, cara. Fica 1-0 para o Cruzeiro. Lateral direito, Jonathan contra Marcos Rocha. O Jonathan é de uma passagem mais antiga, daquela vice-campeã da Libertadores de 2009, é mais ou menos aquela época. E o Marcos Rocha é do título de 2013. Como o Marcos Rocha ganhou o título, e eu acredito que foi mais importante, ele ganhou várias vezes o melhor lateral direito do Brasil, eu vou escolher o Marcos Rocha. Então fica 1-1. Duplas de zaga, Dedé e Léo pelo Cruzeiro contra Léo Silva e Hever do Atlético Mineiro. Que duelo! Vamos comparar Dedé com Léo Silva. Entre Dedé e Léo Silva, cara, eu sou mais o Dedé, apesar de que o Léo Silva fez o gol aí do título praticamente da Libertadores. Então fica 2-1 pro Cruzeiro. E entre Léo e Hever, eu sou mais o Hever, que também é um capitãozaço, grande jogador. E essa dupla de zaga ficaria Dedé e Hever, então ponto pro Atlético. Lateral esquerdo, cara, pelo lado do Cruzeiro eu coloquei Egídio, muita gente pediu o Diogo Barbosa, é que o Diogo Barbosa jogou pouco tempo, apesar do Egídio ser muito criticado, ele ganhou muitos títulos, cara, com o Cruzeiro. Ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil na volta, e o Egídio é realmente bastante criticado por muita gente, mas ele tem uma carreira incrível em questão de títulos. Acho que a torcida pega no pé demais. Então, lateral esquerdo do Cruzeiro é o Egídio, lateral esquerdo do Atlético, eu improvisei um cara que já jogou no meio campo, mas também já jogou na lateral esquerda, que é o Richarlison. E entre os dois eu fico com o Richarlison. Fica 3-2 para o Atlético essa escalação. Agora vamos para a primeira linha de meio campo. Henrique e Ramírez pelo lado do Cruzeiro contra Pierre e Ronaldinho Gaúcho. Pois é, tive que colocar o Ronaldinho Gaúcho um pouco para trás porque o ataque do Galo tá sensacional. Aí não tive como deixar o R10 de fora. Henrique contra Pierre. Aí eu vou de Henrique, apesar de achar que o Pierre é um xerifão, jogou muito na Libertadores. O Henrique, cara, jogou muito no Cruzeiro há bastante tempo, estava em várias conquistas importantes do clube, várias passagens, fez um gol na Libertadores na final em 2009 com os Estudiantes, mas o time perdeu. Mas o Henrique é idolatrado aí pela torcida, pelo menos era, né? Não sei até agora que ele saiu do clube. Não sou de BH, mas eu entendo que o Henrique tem uma grande história pelo Cruzeiro, então vou ficar com o Henrique 3-3. Ramírez contra Ronaldinho Gaúcho. Para quem não sabe, são de posições diferentes, tá? Mas é que é uma adequação que a gente teve que fazer aqui. O Ramírez é mais volante e o Ronaldinho é mais meia. Só que, para quem não sabe, o Ramírez ele começou a carreira no Cruzeiro, decolou, jogou no Benfica, no Chelsea, até jogar na China, hoje está no Palmeiras. Mas ele jogou muito no início de carreira no Cruzeiro. E o Ronaldinho Gaúcho, cara, que fez história no futebol brasileiro, muito vestido a camisa do Atlético, que foi o time que ganhou a Libertadores, depois já de velho, aí com 32, 33 anos. Então eu vou ficar com R10, 4-3 para o Atlético Mineiro. Próxima linha de meio campo, né, ou podemos chamá-los de meia atacantes ou de pontas. Temos Thiago Neves e Arrascaeta pelo Cruzeiro. Muita gente me pediu o Montijo, mas ainda acho que o Thiago Neves e o Arrascaeta jogaram mais do que o Montijo. E pelo lado do Atlético Mineiro, Bernard e Robinho. Eu sei que eles são muito mais atacantes do que esses dois, mas é a adequação de posições que a gente fez aqui. Aí eu comparei Thiago Neves com Bernard. Cara, Thiago Neves e Bernard, eu vou ficar com o Bernard. Bernard jogou muito, alegria nas pernas, jogava demais e foi muito injustiçado, porque ele não teve culpa nenhuma na Copa de 2014. Ele é um craque, jogou muito na Libertadores. E o Arrascaeta contra Robinho, aí eu já vou ficar com o Arrascaeta, que o Arrascaeta chegou, deu show no Cruzeiro e hoje está jogando demais no Flamengo também. 5-4 para o Galo.
Agora vamos para o ataque. É curioso, porque o time do Atlético está muito ofensivo e o time do Cruzeiro está um pouco mais defensivo. Tanto é que o nosso ataque do Cruzeiro não tem um centroavante de ofício, porque eu avalio que esses dois jogadores jogaram muito mais do que todos os centroavantes que passou lá, do que Fred, do que Marcelo Moreno, do que o Wellington Paulista. Essa é a minha opinião, tá? Dagoberto, Borges, eu acho que esses dois que eu escalei jogaram muito mais, por isso que eu coloquei eles mais adiantados. É o falso 9, dois falsos 9. Um é o Everton Ribeiro, que foi o craque do Brasileirão de 2013 e 2014, e o outro foi Ricardo Goulart, que eu escalei também, que jogou muito, fizeram inclusive uma dupla, ganhando 2 campeonatos brasileiros, contra 2 atacantes mesmo de origem do Atlético, que são Tardelli e Jô. E cara, eu vou comparar um cara que eu acho que é mais de ponta contra o cara que é mais de ponta, que é o Tardelli com o Everton Ribeiro. São posições um pouco diferentes, estilos diferentes, mas entre os dois eu vou ficar com o Everton Ribeiro, que brilhou, ganhou o craque do Brasileirão jogando pelo Cruzeiro, jogou demais. Então 5-5. E o próximo duelo, Goulart contra Jô. O Jô foi artilheiro da Libertadores 2013, jogava demais com a camisa do Galo, depois voltou a ter uma passagem boa pelo Corinthians em 2017, mas esse duelo também vou ficar com o Ricardo Goulart, o jogador cruzeirense, porque o Goulart foi projetado para o Brasil depois de ótimas partidas com a camisa do Cruzeiro. Então 6-5 para o Cruzeiro por enquanto. E vamos de técnico. Mano Menezes foi o meu técnico escalado nesses últimos 15 anos. Só lembrando, hein, torcedor cruzeirense, não peguei ninguém daquela escalação de 2003. Por quê? É de quando eu tenho uma memória afetiva para futebol, de 2004, 2005 para frente, aí eu peguei os últimos 15 anos. 2003 conheço a história dos caras, mas também não peguei nenhum grande jogador da década de 90 de nenhum dos dois clubes, porque eu vejo pelo YouTube, não lembro muito bem eles jogando com a camisa desses times. Então o time de 2003 ficou de fora. Mas vamos Mano Menezes contra a Cuca de técnico. Cara, Mano ficou 4 anos, se não me engano, no comando do Cruzeiro. Em determinado momento foi o técnico com mais jogos num time brasileiro naquele período. Ele ficou muito tempo, quase 4 anos, se não me engano, ou até mais. E o Cuca, pelo lado do Atlético Mineiro, teve uma passagem um pouco mais curta, mas ganhou a Libertadores da América, o grande sonho do torcedor atleticano. O Mano ganhou 2 Copas do Brasil, tá? Temos que citar. Mas eu vou ficar com o Cuca, cara, que ele conseguiu ganhar a Liberta com o Galo, que era o sonho do torcedor atleticano. Eu acho que ele fez o mais difícil. 6-6 nesse duelo, cara, 6-6. Agora, o que eu faço para desempatar esse jogo, Cruzeiro e Atlético? Eu pensei muito e a ideia que eu tive foi colocar uma enquete no Curiosidades da Bola, no nosso Stories do Curiosidades da Bola. Para quem não segue no Instagram é @curiosidade_da_bola. E agora vamos conferir o resultado que nem eu sei direito. Vamos lá. Bom, eu coloquei aí nos Stories pra galera ver. Aí eu coloquei o time do Atlético, eu coloquei o time do Cruzeiro e Atlético Mineiro ganhou o melhor time, eleito pelos seguidores do Curiosidades da Bola. Então o Galo vai para a semifinal, em eleição democrática feita no nosso Instagram. Os dois times são excelentes, realmente eu não consegui decidir qual era melhor, e aí o do Galo foi para as semifinais. Agora vamos para o duelo gaúcho, cara. Internacional contra Grêmio, ou mais conhecidamente como Grenal. Esse é um dos maiores clássicos do Brasil, se não do mundo. Começando pelo goleiro, que é tão difícil quanto o duelo entre Fábio e Vitor, nós temos aqui Alisson e Marcelo Groi. Para vocês entenderem como funciona esse quadro, eu não estou escolhendo o melhor jogador na carreira, não estou escolhendo quem é mais ídolo por cada clube. A votação é o seguinte, eu monto meu time vendo os dois jogadores, imaginando eles com as camisas desses clubes. Então, por exemplo, eu estou enxergando o Alisson com o uniforme do Inter, estou enxergando o Marcelo Groi com o uniforme do Grêmio. Na minha cabeça, quem eu escolhi, entendeu como que é essa comparação? O Groi, por exemplo, ele foi um ídolo do Grêmio, ele é um ídolo ainda, defendeu por muito mais tempo e teve até uma passagem mais, podemos chamar até de vitoriosa, mais honrosa, enfim, com mais destaque. Mas o Alisson é um puta de um goleiro e ele foi convocado para a seleção brasileira, disputou acho que Copa América, tudo isso jogando pelo Inter. Posso estar até errado, mas hoje é o melhor goleiro do mundo. Então assim, mesmo o Groi tendo jogado muito no Grêmio, eu vou ficar com o Alisson
Fica 1-0 para o Inter. Só estou explicando o meu critério. Meu critério é, eu enxergo no pau a pau ali, no par ou ímpar. Quem que eu escolho pro meu time? É isso. Por exemplo, no time do Santos, lateral esquerdo, eu escalei o Alexandro, que eu acho que era melhor jogador, pelo menos na fase que eu vi, do que o Léo. E muito torcedor falou, mas o Léo é muito mais ídolo. Mas que eu escolho no par ou ímpar é o Alexandro, entendeu? Então só pra vocês entenderem. Inter 1-0, ponto do Alisson. Laterais direitos. 2 laterais direitos campeões de Libertadores. Ceará com o Inter em 2006, Edilson com o Grêmio em 2017. E eu fico com o Edilson, porque o Edilson acho que era mais completo, batia falta, é bom jogador o Edilson, cara. Muita gente critica, eu gosto dele, eu gosto do futebol dele. E ele teve passagens vitoriosas por vários clubes. Ele jogou bem no Botafogo, no Cruzeiro, no Corinthians, Grêmio. É um bom jogador. 1-1. Zagueiros, temos 2 duplas impressionantes, Jeromel e Kahneman contra Índio e Cuesta. Aí eu resolvi comparar Jeromel contra Índio. Cara, o Índio é o ídolo máximo do Inter, mas entre os dois eu fico com o Jeromel, fica 2-1 pro Grêmio. E entre Kahneman e Cuesta, 2 jogadores da atualidade, 2 jogadores gringos que são muito idolatrados por seus torcedores, aí eu fico com o Kahneman também, fica 3-1 pro Grêmio, eu escolhi a dupla do Grêmio. Lateral esquerdo, temos Alex Telles contra Kleber. Cara, o Alex Telles, acho que é uma carreira mais estrondosa, até na Europa e tudo mais. O Alex Telles jogou em 2012, 13, se não me engano, mais ou menos nessa época, não ganhou muita coisa no Grêmio. E o Kleber foi participante da Libertadores de 2010, que o Inter ganhou o bicampeonato. E eu vou escolher o Kleber, lateral esquerdo, então fica 3-2 para o Grêmio nessa comparação até aqui. Agora vamos para as linhas de meio campo. Essas linhas de meio campo, para você entender, não deu para comparar exatamente as posições exatas dos jogadores, mas como o time, principalmente do Inter, ficou muito ofensivo, eu tive que fazer uma adequação aqui. Então vamos comparar no Grêmio, Arthur e Lucas Leiva contra jogadores do Inter, Guinhazu e Tinga. E cara, entre Arthur e Guinhazu eu fico com Arthur. Fica 4-2 para o Grêmio. E entre Lucas Leiva e Tinga, aí eu já fico com o jogador colorado, que é o Tinga, 4-3 para o Grêmio, ponto do Inter. Agora vamos para os jogadores da frente que nós podemos interpretar de pontas ou meias atacantes, né? Do lado do Grêmio são mais pontas e do lado do Inter são mais meia atacantes, mas são as adequações que a gente tem hoje. O D'Alessandro mesmo já jogou de ponta várias vezes. Então a dupla do Inter é justamente D'Alessandro e Alex, e a dupla do Grêmio é Everton Cebolinha e Douglas Costa. E eu vou comparar Douglas Costa com D'Alessandro, vai. Eu acho que eles são mais parecidos, canhotos, enfim. E entre D'Alessandro e Douglas Costa, obviamente que eu fico com jogador colorado. Fica 4-4 essa comparação. E entre Alex e Everton Cebolinha, sei que são posições diferentes, mas nesse momento eu vou ter que escolher um desses jogadores, que é o Everton Cebolinha. 5-4 para o Grêmio. E agora vamos para as duplas de ataque. Do lado do Grêmio, Luan e Jonas. Um foi rei da América em 2017, o outro fez vários gols pelo Grêmio, é um dos ídolos recentes da torcida. E o do Inter também é muito pesado, cara. Sobis, bicampeão da Libertadores, e Fernandão também, ídolo máximo, campeão mundial em 2006. Cara, eu vou ficar com a dupla do Inter nessas comparações, porque eu comparei Luan com Sobis. O Luan jogou demais, mas pra mim o Sobis é bi da Libertadores. Se eu não me engano, ele fez gol nas 2 finais, cara. Se eu não me engano, 2006 e 2010. E além de jogar muito no Brasileiro de 2005, ele jogou demais no Inter, cara. Principalmente na primeira passagem. Aí ficaria 5-5. E entre Jonas e Fernandão, eu fico com o jogador colorado também. Acho que o Fernandão jogou mais pelo Inter do que o Jonas pelo Grêmio. Fica 6-5 para o Inter. E o duelo de técnicos, temos Renato Portaluppi, um deus da torcida imortal tricolor, e o técnico colorado, campeão da Libertadores de 2006, Abel Braga. Cara, Abel Braga foi bem, inclusive é meu técnico lá no Fluminense, mas não dá, tem que ser Renato Portaluppi, o maior ídolo do Grêmio, eu acho que tanto como jogador quanto como treinador, cara, monstro demais, cara. Ele fala e ele consegue cumprir, o bicho é embaçado. Então vamos para o resultado final, 6-6, cara, 6-6. Não é combinado, mas 6-6, pois é, assim como Cruzeiro e Galo. E nós vamos fazer a mesma coisa, vamos correr para o desempate através dos stories do Curiosidades da Bola. Confere aí.
Bom, e nos stories do Curiosidades da Bola deu Grêmio na semifinal, hein? Tricolor na semifinal, cara. Então é isso. Se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos. Clica aqui para se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/curiosidadesdabola. Dá um like e faz um comentário aí. O que eu errei? O que você acha que você mudaria? É difícil fazer essa lista, hein, mano? Fica ligado que agora são as semifinais e a grande final nos próximos vídeos. Tamo junto!